Bem, nós vemos então as características gerais e agora nós vamos ver o átomo, né? Professor, o que é o átomo, né? O átomo, né, ele vai constituir, ele vai formar toda a matéria. Então, toda a matéria, por exemplo, o meu corpo, ele é formado por átomos. São partículas extremamente, muito pequenas, que vão ser chamadas de átomos, tá? Então, o átomo a gente não consegue nunca ver a olho nu, tá bom? E ele tem essa simbologia, tá? A gente chama de modelo atômico. Então, a gente representa através, tá? Desse desenho, desse esquema. E aí eu consigo ver que eu tenho duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Essa parte central, o núcleo e a eletrosfera, que vão ser, que a gente vai ver lá pra frente, elétrons que giram ao redor, que formam a eletrosfera. Mas é o que eu quero que vocês saibam agora, que tem essas duas regiões, núcleo e eletrosfera. Imagina como se fosse uma laranjinha. Tem a laranja e em volta tem vários mosquitinhos em volta dessa laranjinha. É o exemplo, né, que a gente consegue pelo menos ter uma ideia, visualizar. Uma representação, como eu falei, do pêssego e as partes, né, que constituem o nosso planeta. Estou dando exemplo aqui da laranja com os mosquitinhos, falando sobre o átomo, tá? A laranjinha seria o núcleo, os mosquitinhos em volta seria a eletrosfera. Só para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Mas isso é visto a olho nu? Nunca, jamais, tá? Como eu falei, são partículas extremamente pequenas. Sabendo do átomo, a gente vai ver o que são os elementos químicos. Professor, o que são elementos químicos, tá? São constituintes básicos de todas as substâncias, ou seja, as substâncias são formadas, são constituídas por elementos químicos. Nós conhecemos alguns elementos químicos? Sim. Eu coloquei aqui alguns nessa tabela. Por exemplo, o oxigênio, eu vou representar pelo símbolo, a letra O, tá? Como tá aqui. O carbono, eu vou representar com a letra C, tá? O oxigênio eu já falei. O carbono, eu vou representar pela letra C, que é o carbono. Desculpa, o hidrogênio, eu vou representar pela letra H, tá? Alguns vão estar com duas letras. Por exemplo, o ferro. O ferro é representado com F e E. Perfeito. E aí eu vou perceber, né, que o F vai estar maiúsculo, tá? E o E minúsculo, tá? Então, quando eu tenho duas letras, sempre a primeira vai estar na forma maiúscula e a segunda em fórmula minúscula. Os outros que eu falei, como oxigênio, hidrogênio e carbono, que só tem uma letra, eu vou representar sempre uma letra maiúscula, tá? Como tá aqui direitinho. Então, cada elemento químico recebe um nome, uma abreviação, como eu já acabei de falar, que é o símbolo usado internacionalmente, ou seja, não só aqui no Brasil, mas como em qualquer parte do mundo, tá bom? Esses elementos, eles vão estar reunidos, vão estar colocados, organizados em uma tabela, que é chamada tabela periódica dos elementos químicos. Nós hoje, essa tabela atual, nós temos 118 elementos químicos que a gente conhece. Professora, podem surgir mais? Podem. Se surgirem mais elementos, a gente vai arrumar direitinho aqui na tabela periódica. Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, aqui o hidrogênio. Eu tenho o símbolo dele e embaixo tá o nome dele. Como os demais outros elementos. Eu tenho que saber todos esses elementos? Não. É que eu estou só mostrando para vocês, tá? Aonde eles se encontram, tá? Que vai ser na tabela periódica dos elementos químicos. Para vocês, tá? Vimos átomos, vimos elementos, agora nós vamos ver substâncias químicas. O que vai ser uma substância química, professora? Vai ser qualquer espécie de matéria, qualquer espécie de matéria formada sempre pela mesma composição de elementos químicos, ou seja, que apresentam as mesmas propriedades, ou seja, então a matéria, ela vai ser sempre formada pela mesma composição do mesmo elemento químico. E nós vamos ver que essa substância, ela pode ser uma substância simples ou composta. Como assim? Por exemplo, as substâncias simples, elas são formadas por átomos, que a gente já estudou lá naquele slide anterior,
formada por um mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás hidrogênio ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular que a gente chama é H2. O gás oxigênio ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Oxigênio, oxigênio, O2. O gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular O3. Ou seja, sempre são formados por átomos iguais, do mesmo elemento químico, as substâncias simples. A substância composta vão ser formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Nós conhecemos, sim. Por exemplo, a água. A água é uma substância composta, porque ela tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular vai ser H2, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio, H2O. Já o gás carbônico, eu tenho 3 átomos, sendo que 2 são de oxigênio e um átomo de carbono, CO2. Então, com isso, eu consigo ver que são substâncias compostas, porque são formados por átomos de elementos químicos diferentes, tá bom? Bem, vendo toda essa parte dessa primeira parte do capítulo, vocês vão fazer atividades, a página 164, o exercício 2 e 3, e a página 165. Tendo dúvidas, vocês vejam de novo essa aula, mas se continuar com alguma dúvida, não tem problema, a gente vai se encontrar no ao vivo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem em casa, saudade e bons estudos. Beijos!